Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Novaes, seja bem-vindo à primeira análise da rodada aqui no YouTube da Duzi TV. Neste programa a gente vai fazer as análises principalmente dos jogos que você pôde acompanhar através da nossa plataforma. A gente vai falar também sobre os outros times envolvidos no campeonato e vamos fazer uma projeção para eles no decorrer do ano, beleza? Vem comigo! Então, primeiro a gente vai começar falando de Corinthians, que jogou ontem na Neoquímica Arena, jogo que foi transmitido pela Record às 18h30. Mas peraí. Você não sabe do que a gente está falando? Você não sabe aonde acompanhar esses jogos? Pausou. Baixa logo aí Duzi TV no seu celular, na sua televisão ou entra diretamente pelo seu computador na web. Faz a sua conta, você vai ganhar 30 dias gratuitos para acompanhar diversos jogos, conteúdos de entretenimento, notícias e etc. Aí você vai vir mais preparado para esse vídeo. Vamos lá, vamos falar de Corinthians. O Corinthians pegou o Velo Clube ontem, jogo transmitido pela Record, como eu adiantei, e foi um jogo bastante irregular da equipe, tá bom? A principal notícia boa para o torcedor do Corinthians é Thales Magno, Thales Mágico, que entrou novamente, cravou mais um gol e fez o 2-1 para o Corinthians, resultado muito importante, mantém o Corinthians 100% na temporada. Aliás, a sequência de vitórias já é de 8 jogos seguidos, se não me engano, pode ser até maior essa sequência. Depois eu vou fazer uma análise por aqui. Outra notícia boa para o torcedor corintiano foi Memphis Depay, que entrou muito bem no jogo, apesar de ter perdido gols, um deles até na cara do goleiro, inacreditável. Ele mostrou estar em forma, tá dando passes de craque, como a gente está acostumado a ver, e vem para ajudar a equipe realmente. Então, notícias boas aí para o torcedor corintiano. Infelizmente, eu não posso cravar para o torcedor corintiano que o ano vai ser assim sempre, porque os bastidores estão pegando fogo. Né? Além da gente já saber dessa história toda do impeachment, que vai ser julgado novamente, vai ser votado novamente e pode tirar o Augusto Melo do comando do time paulista. Ontem a gente já viu uma briga entre Yuri Alberto e Romero para bater um pênalti que posteriormente o paraguaio perdeu. Depois do jogo, o Yuri Alberto fez um post ali meio misterioso. A gente ainda não sabe se ele está falando bem ou mal da situação que aconteceu, mas enfim, bastidores pegando fogo pro Corinthians, e o problema do Corinthians é ele mesmo. Se não fosse o próprio Corinthians, o Corinthians entraria como favorito para tudo, com toda certeza. Bom, vamos falar agora dos outros times do Campeonato Paulista. O São Paulo, lembrando, ele ainda não entrou em campo. O time estava na Florida Cup, não jogou a primeira rodada e ainda não jogou essa segunda rodada. Então vamos falar de Santos. Santos, que foi para Campinas, subiu a serra para enfrentar a Macaca e teve um resultado melhor do que a atuação. Um empate ali foi, de certa forma, injusto para a Macaca, que jogou muito bem, com mais intensidade. E a perspectiva para o Santos não é muito boa não para esse ano. O elenco ele não é o elenco mais qualificado. Dos 4 grandes, com certeza, é o elenco menos qualificado para disputas do campeonato de 2025. Ao meu ver, o Santos ele vem somente para brigar por uma permanência na Série A. Fato esse que pode mudar completamente com a confirmação do Neymar jogando pela equipe da Baixada. Se o Neymar chega no time, instantaneamente o Santos passa a brigar por todos os títulos. A gente sabe da qualidade do Neymar, resta saber se ele não vai se machucar tanto quanto se machucou no Al Hilal. Vamos falar de Palmeiras. O Palmeiras que foi a Bauru enfrentar o Noroeste, o famoso Norusca de Bauru, que está de volta à Série A. E conseguiu um empate, arrancou um empate. O Abel entrou ali com um time misto, mas não foi suficiente para trazer a vitória para o time da Barra Funda. O Palmeiras, ele vem, ao meu ver, como o principal time brasileiro nessa temporada, não só paulista, mas brasileiro. Uma base muito forte, que já vem há um tempo trabalhando com o técnico Abel, um técnico excelente, e que a diretoria está fazendo investimentos absurdos. A principal contratação talvez seja o Paulinho até então, mas ainda tem sondagens para o Claudinho, Andréas Pereira e outros jogadores. O time
promete ser um dos principais times da história do Palmeiras. Falando em história, ao meu ver, o que a diretoria do Palmeiras quer fazer é história neste ano. Será que vai ser o suficiente para conquistar o Super Mundial e enterrar a piada de vez? Vamos torcer aí, torcedor palmeirense, para que isso realmente aconteça. Vamos falar de Campeonato Carioca agora? Vamos falar de Campeonato Carioca. Campeonato Carioca que tá difícil, não só de assistir, mas principalmente difícil para os grandes ganharem um jogo. Das 3 rodadas que tivemos até então, 2 delas nenhum dos grandes ganhou. E na segunda rodada, somente o Botafogo ganhou. Foram 12 partidas que envolveram os times grandes do Rio, com somente uma vitória, um aproveitamento pífio. Eu sei, calma, torcedor, eu entendo que tá começando agora. O Flamengo, por exemplo, tá jogando com um time C lá, um time mais do que reserva, muitos mistos entrando em campo ainda, mas com o plantel que tem essas equipes, com a comparação com outras equipes, não era para estar acontecendo isso. Não tem mais desculpa. Vamos lá. Primeira análise é do Flamengo. O Flamengo jogou ontem às 21 horas, encerrando sua turnê pelo Nordeste. O jogo foi transmitido pela Bandeirantes. O Flamengo pegou o Nova Iguaçu e perdeu. Perdeu novamente. O Flamengo não demonstrou força com esse elenco. O elenco principal está na Florida Cup. Estava até então na Florida Cup. Não demonstrou força com esse elenco e vai voltar com muita frustração, principalmente para o torcedor nordestino, que não conseguiu acompanhar o melhor desse time, nem ao menos uma vitória. Entretanto, o Flamengo, para mim, tem a melhor perspectiva de um clube carioca. Vai voltar agora da Florida Cup com seu time principal, vai voltar a jogar no Rio de Janeiro. A tendência é que esse cenário mude rapidamente da água para o vinho. O Flamengo ele entra para brigar por tudo quanto é título, principalmente com o Palmeiras, né, pelos campeonatos brasileiros, Copa do Brasil e etc., Libertadores. O principal destaque, com certeza, do Rio de Janeiro é o Flamengo. Vamos falar dos outros clubes, vamos falar de Botafogo, e você deve estar se perguntando aí por que o Botafogo não é o melhor clube, a melhor projeção. A gente vai chegar lá ainda, mas vamos falar novamente de uma derrota Botafogo. O Botafogo pegou o Sampaio Corrêa e perdeu no sábado, 2-1 para o Sampaio Corrêa. Ainda não é um time titular, como eu já adiantei, mas eu tenho mais dificuldade de cravar que o Botafogo vai ter o mesmo sucesso que o Flamengo. Thiago Almada e Arthur Jorge, o técnico, saíram. Talvez o craque do time, junto com o Luiz Henrique, e o técnico que conseguiu armar todo o time que teve muito sucesso no ano passado, já foram embora. As saídas de Luiz Henrique e Júnior Santos parecem ser iminentes, então não dá para cravar qual vai ser esse Botafogo que vai seguir na temporada. Eu acho que vai bem, não tanto quanto o ano passado, mas ainda está longe da gente conseguir cravar. Vamos ver se os reforços, como por exemplo o Arthur que vem do Zenit, vão fazer essa qualidade se manter. Vamos falar de Fluminense e Vasco, os dois clubes que empataram por 1-1, eles não jogaram entre si. Fluminense jogou contra o Maricá e o Vasco jogou contra o Boa Vista. 2 resultados ruins para as duas equipes, obviamente. Não dá para comemorar um empate quando você é Vasco e quando você é Fluminense. Os dois times precisam de reforços urgente e precisa rapidamente mudar uma chavinha, mudar a mentalidade do ano passado. Basicamente, os dois times brigaram para não cair. O Vasco teve o sonho da Libertadores, que rapidamente foi se pulverizando, e o time brigou apenas para não cair para a Série B, beliscou uma vaguinha na Sul-Americana. E o Fluminense, quanto suor no final do ano passado, quase caiu para a Série B, precisa deixar a temporada para trás e mudar tudo lá dentro para realmente engatar uma nova temporada para a equipe carioca. É isso. Então vamos lá, pessoal, vamos ficando por aqui. Só fazendo o convite novamente, baixem logo a plataforma da Duzi TV e acompanhem todos os conteúdos que eu comentei aqui com você lá na plataforma, beleza? Hoje você pode fazer o download e conquistar
30 dias gratuitos. E não perca, essa semana o SBT vai transmitir Barcelona e Benfica pela Champions League, jogo que você vai acompanhar pela plataforma. Fico por aqui. Tchau, tchau.